Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Diego, para você que já me acompanha, muito obrigado. Para você que ainda não acompanha, terminando esse vídeo, dá uma olhadinha, tem vários outros aqui no canal. De repente algum deles pode chamar a sua atenção, tá legal? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma planilha para cálculo de preço, né? Para você que trabalha por conta, para você que produz ali o seu algodão doce, cachorro-quente, ou até mesmo artesanato, bolo, coxinha, enfim, serve para várias situações, para vários tipos, né, de negócio. E é uma planilha muito útil para ajudar você a calcular o preço de custo do seu produto e calcular quanto você vai vender, né? Qual que é o preço que você vai colocar para vender esse produto para cobrir os seus custos e, é claro, para tirar o seu lucro também, tá bom? Então essa planilhinha ela tem aqui um cadastro de ingredientes, ela tem o cálculo de custo por unidade, cálculo de custo total e também tem um arquivo, né? Um arquivo onde você pode deixar ali salvo quanto você gasta em uma determinada época para produzir o seu produto, para você comparar, né, futuramente com aumentos de preço, enfim, coisas que podem acontecer aí ao decorrer do tempo, tá bom? Então aqui, pessoal, vou clicar aqui no nosso botãozinho de cadastrar ingredientes, que é a nossa primeira tela. E aqui é o seguinte, pessoal, a gente tem um menuzinho aqui em cima de navegação, né? Estamos aqui na tela de ingredientes. Então aqui é o seguinte, você vai cadastrar os ingredientes que você utiliza para você produzir os seus produtos. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Coloquei aqui leite condensado, chocolate em pó, enfim, coloquei aqui vários ingredientes, coloquei a marca desses ingredientes, coloquei também a embalagem, né, que você vai comprar, que você utiliza para fabricar esses produtos, coloquei o preço da embalagem, né, e também coloquei aqui alguns fornecedores. Todas essas informações, pessoal, são totalmente aleatórias, tá? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia se esses preços aqui estão dentro da realidade ou não. Eu apenas coloquei para poder fazer algumas simulações aqui da nossa planilha, tá bom? Então aqui eu coloquei os campos de data, ingrediente, marca, embalagem, preço da embalagem, fornecedor e um campo de observação, que aí você pode utilizar da forma como você achar melhor. Eu tenho aqui em cima também uma contagem, né? Um total, né? Um total de ingredientes cadastrados. Nesse momento eu tenho 11 ingredientes. E assim, aqui é muito, né, muito intuitivo, né? Não tem muito segredo. Para você cadastrar um novo ingrediente, você vem aqui na última linha. Eu vou colocar aqui a data, vou colocar o dia 1º do 11 só para ficar igual às demais. Vou colocar aqui um outro ingrediente. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui baunilha, tá? Eu vou colocar aqui a marca da Vigor mesmo, vou colocar aqui, sei lá, 200 gramas, vou colocar aqui R$ 10,45 e vou colocar aqui Americanas. Então, você pode ver que já foi atualizado aqui em cima, né, para 12, então não tem muito segredo, você só vai vir aqui e cadastrar os ingredientes, né, a matéria-prima que você utiliza no seu negócio. Isso daqui, pessoal, pode ser para fazer bolo, salgado, para você que trabalha com artesanato, né? Você que de repente produz ali tapetes, você que produz pano de prato, enfim, serve para várias situações. Você vai vir aqui e vai cadastrar os ingredientes ou a matéria-prima, né, que você utiliza no seu negócio, tudo bem? Vou vir aqui em cima na nossa telinha de calcular preço, que aqui é o seguinte, pessoal. Aqui é onde nós iremos, de fato, calcular, né, o preço do nosso produto. Eu vou fazer aqui uma simulação, sempre relembrando, tá? Tudo isso daqui, né, os valores e tudo, é tudo muito aleatório, tá, pessoal? Eu não tenho nenhuma noção de preço de nada dessas coisas aqui. É apenas para a gente poder fazer uma simulação mesmo, tá? Vou colocar aqui na receita a produzir, vamos colocar que a gente vai fazer, vou colocar aqui algodão doce, tá? E vou colocar aqui que a receita do algodão doce, vamos colocar aqui 100 unidades. A data eu vou deixar do dia 1º mesmo, que não vai influenciar nada aqui no nosso exemplo. Mas, se você vai fazer a simulação aí do seu produto, coloque a data correta, tá? Para que você depois possa salvar e ver, e depois você comparar, né, o dia que você calculou o preço do seu produto com uma próxima, né, com um próximo cálculo ali, com um ajuste de preços, né, um reajuste de preço do seu fornecedor e tal, enfim. É importante você colocar essas informações aqui corretas, tá bom? Então eu vou vir aqui em nossos ingredientes e quando eu clico, ó, ele aparece já para mim uma setinha,
onde ele vai mostrar para mim, ó, todos os ingredientes que eu tenho cadastrados, tá? Se eu for lá e cadastrar mais um ingrediente, automaticamente essa lista também ela é atualizada para você, tudo bem? Então aqui eu vou colocar, só um detalhe, pessoal, para a gente já, né, já aproveitar para mostrar. Aqui, ó, quando eu cliquei e apareceu, né, a setinha, tá tudo bagunçado, né? Não tem nenhuma ordem específica. Se você quiser, de repente, que essa lista apareça por ordem alfabética, é só você vir aqui no ingrediente, nos cadastros, ó, vou selecionar toda a minha tabela, né, a minha base aqui de dados com os ingredientes, vou clicar aqui no menuzinho dados, classificar, e aqui, ó, classificar por, eu vou colocar aqui ingrediente, que já está, e aqui, ó, a ordem dele de A a Z. Então, se eu der um OK, perceba que ele já classifica para mim por ordem alfabética. E aí, quando eu venho aqui no meu cálculo de preço, na hora que eu clico aqui para selecionar, ele também já vai aparecer tudo certinho para você, tá bom? Então, aqui, ó, vamos fazer uma simulação. Vou colocar aqui, ó, açúcar. Perceba que quando eu selecionei o ingrediente, ele preencheu para mim aqui esse número, né, que é a quantidade, né, a quantidade de ingredientes, no caso. Então, esse daqui é o primeiro ingrediente que eu estou colocando. Ele puxa automaticamente a marca, a embalagem e o preço da embalagem devidamente cadastrado aqui na nossa aba de ingredientes, tá? Então, se por acaso mudar o preço, é importante você atualizar também essa tabelinha aqui, tá bom? Vou voltar aqui no cálculo de preço. Então, vamos supor que com uma embalagem de 1 kg de açúcar, eu consigo produzir quantas unidades do meu produto, né? No caso aqui é o algodão doce. Vamos colocar aqui 1 kg, eu consigo produzir 100 unidades, ou seja, eu consigo produzir toda a minha receita. Vou dar um Enter. Perceba que a planilha já preenche automaticamente o quê? A quantidade a comprar, ou seja, 1, né? Se uma unidade eu consigo fazer 100 se uma embalagem, né, do meu ingrediente eu consigo produzir 100 unidades da minha receita, então é sinal de que eu preciso comprar apenas uma unidade. E aqui automaticamente a planilha já calcula para mim o custo total com esse ingrediente, no caso aqui, ó, R$ 7,00, né, que é o preço da embalagem, e ele já calcula também o custo unitário desse ingrediente no meu produto, no caso, 7 centavos. Tudo bem? Vou vir aqui novamente, ó, no ingrediente 2 e vou clicar aqui, ó. Vamos supor que eu vou usar também, eu vou colocar aqui, só para ilustrar, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó, chocolate em pó. Perceba que ele faz a mesma coisa, ele preenche o ingrediente, já puxa a marca, a embalagem, preço da embalagem, e aí eu venho aqui e informo com quantas unidades eu consigo produzir da minha receita com essa embalagem. Vamos supor que eu consigo fazer 50 unidades de algodão doce com essa embalagem de chocolate em pó. Percebam que aqui ele já aparece para mim o quê? Que eu preciso então comprar 2 unidades. Aí ele já traz o preço total, ou seja, quanto eu vou gastar com esse ingrediente nessas 2 unidades, né, R$ 15,98, e ele já coloca aqui, ó, o custo unitário de 16 centavos. Então, pessoal, eu não vou nem me alongar muito no vídeo aqui para não ficar, né, muito cansativo, mas vocês já perceberam como que é a lógica. Você vai selecionando o ingrediente, automaticamente colocando, deixa eu só apagar aqui, colocando aqui a quantidade que dá para produzir da minha receita desse ingrediente, e a planilha vai calculando tudo aqui para você, o custo unitário e o custo total. E o que acontece? Aqui embaixo a gente tem uma outra parte, né, uma outra tabelinha aqui embaixo, que é onde eu posso colocar alguns custos adicionais. O que seriam esses custos adicionais? Eu coloquei 2 exemplos, tá? Eu coloquei aqui energia elétrica e coloquei mão de obra. Você pode colocar os custos adicionais que você tem aí, tá? Para produzir o seu produto. O que acontece? Você vai informar quanto você gasta, mais ou menos, né, de cada um desses custos adicionais em percentual. Então percebam que aqui, ó, eu tenho aqui a energia elétrica, e agora eu vou colocar quantos por cento eu quero acrescentar no meu produto referente a um custo de energia elétrica. Esses custos adicionais, pessoal, às vezes é um pouco difícil, né, de você saber exatamente. Eu recomendo que você coloque alguma coisa, né, só sei lá, uma margem de segurança, vamos dizer assim, tá? Como a gente, né, às vezes não tem como saber o exato, então vamos colocar aqui, por exemplo, que eu gasto 10%. Quando eu coloco 10%, ele já calcula aqui, ó, 10% do meu preço de custo total. Então, o meu preço de custo total, ele estava dando, ó, antes dos 10%, ele estava dando um custo unitário aqui, ó, de 23 centavos, tá vendo?
E aí, se eu colocar aqui 10% de energia elétrica, perceba que ele já acrescenta esses 2 centavos no meu custo unitário, que agora foi para 25 centavos. Se eu vier aqui, por exemplo, na mão de obra e colocar aqui 30%, perceba que ele já acrescentou aqui, já mostrou para mim 7 centavos por unidade, e ele já acrescenta aqui no meu custo unitário esses 7 centavos por unidade da nossa receita. Então, é uma forma muito fácil, né? Você percebe que não tem muito segredo. É só você vir aqui, jogar um percentual, e aqui em cima é só você colocar o ingrediente e colocar a quantidade que você consegue produzir da receita desse determinado ingrediente. Aí, por exemplo, você pode colocar até 5 custos adicionais. Eu coloquei só 2, mas né, você pode colocar aí várias coisas, né, várias situações que podem acontecer aí no seu negócio. Tudo bem? Aqui nesse lucro por unidade é o mesmo sistema desse custos adicionais, só que a diferença é que você vai adicionar quantos por cento você quer ganhar em cima de cada unidade. Então perceba que aqui no meu custo unitário, por enquanto ele está mostrando 32 centavos. Vamos supor que em cada unidade eu quero ter um lucro de 80%. Coloquei aqui 80%. Ó, perceba que o meu custo unitário, né? O meu custo unitário permanece com 32 centavos, porém, o meu preço unitário, ou seja, o meu preço de venda unitário foi para 58 centavos. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar que eu quero ganhar 150%, tá? Perceba que ele já mostra, né? Ele já mostra aqui o quantos centavos, né, de lucro eu estou tendo por unidade, e ele já mostra aqui o meu preço unitário. Então, aqui nesse cantinho direito, a gente tem um resumo, né, de tudo que eu gastei e tudo aquilo que eu vou estar ganhando com essa receita. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o meu custo total de ingredientes de R$ 22,98 mais R$ 9,19 de custos adicionais. Total de R$ 32,17. Ou seja, o meu custo unitário ele sai 32 centavos. Aí esse valor total, o que, que é? É o valor total da minha receita. Então eu vou ter um custo de R$ 32,00 para produzir essa receita e eu vou vender ela por R$ 80,43. E eu vou ter um lucro total de R$ 48,26 vendendo a 80 centavos cada unidade. Então percebam que não tem muito segredo, é super fácil de manusear, tá? E aí o que acontece? Aqui está pronto, então aqui eu já coloquei, já calculei, né, o meu preço final aqui do meu produto, e agora eu posso fazer o seguinte, eu posso salvar essas informações, para que no futuro, quando eu tiver algum reajuste de algum ingrediente, algum fornecedor, eu posso calcular novamente o preço, tá? E ver qual vai ser a diferença, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui agora e clicar nesse botãozinho aqui, ó, de salvar cálculo, o que acontece? Ele jogou todas essas informações aqui para a nossa guia de arquivo de cálculo. Ó, vou clicar nela. Perceba que ele já colocou para mim aqui a data, a receita, a quantidade, o custo total de ingrediente, o custo de adicional, custo unitário, custo total, o meu lucro por unidade, né, de 150%, que a gente fez aqui no passo anterior, e aqui o preço unitário de 80 centavos, tendo um lucro total de R$ 48,26. Então, quando você clica no salvar cálculo, todas as informações ficam salvas. E aí, como eu falei, se daqui, sei lá, 3 meses, 6 meses, você teve um reajuste por parte dos seus fornecedores, algum tipo de custo novo apareceu, você pode calcular novamente essa receita, né, com os novos valores, e aí depois você consegue comparar, né, a variação de preço que você teve de uma mesma receita. E aí eu coloquei aqui em cima o quê? Uma tabelinha para ajudar você a fazer esse cálculo também. Eu vou pegar aqui o exemplo, tá, gente? Vocês percebam que esses dois arquivos salvos aqui, né, esses dois cálculos aqui, um é de bolo de chocolate, o outro é de algodão doce. Mas eu vou colocar aqui só de exemplo para você entender. Aí aqui nessa tabelinha de cima, imagina que eu quisesse comparar a diferença que eu tive quando eu montei o preço do meu produto há 6 meses atrás com agora, que eu tive um aumento ali no meu custo. Eu vim aqui no meu valor 1 e coloco o valor antigo. Então vamos supor que antes eu gastava R$ 150 para produzir uma determinada receita. E aí nesse valor 2 a gente coloca o valor que eu gasto hoje para produzir a mesma receita. Vamos colocar aqui R$ 165,49.
Quando eu dou um Enter, o que que acontece? Ele mostra para mim a variação, ó. Tá vendo? 10,33% de variação de preço, tá? Então isso daqui é interessante para você comparar mesmo, né? Comparar quanto você gastava com quanto você está gastando hoje para fazer a mesma receita. Tudo bem? Pessoal, deixa eu só voltar aqui então no nosso início. Pessoal, é isso, é uma planilhinha bem simples de operar, tá? Uma coisa que é muito importante, né, você saber também é o seguinte, essa planilha, ela foi feita pensando no autônomo, né? Aquela pessoa que trabalha por conta, aquela pessoa que produz ali um algodão doce, salgadinho, bolo, enfim, tem uma lista, né, gigante de opções ali que você pode estar utilizando essa planilha para te auxiliar a calcular, né, os custos que você tem e poder também saber quanto você vai cobrar por esse produto. Agora, se você for usar essa planilha numa empresa grande, por exemplo, não é o indicado, tá? Por que que não é o indicado? Porque uma empresa grande, obviamente, vai ter muita coisa que vai variar para você poder calcular e chegar num preço final, né? Então aí realmente ela não foi projetada para isso. Volto a dizer, essa planilha foi feita pensando no pequeno comerciante, naquela pessoa que está trabalhando por conta e às vezes está meio perdida ali na hora de colocar preço no seu produto, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu e-mail para contato. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, fiquem à vontade, tá? E em breve, se Deus quiser, a gente coloca mais vídeos aqui para vocês. Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.